sabem Não, faz sabem, tempo, né? Não, eles Desde quando? sabem. Boa pergunta. É. Não sei, acho que a minha mãe. Minha mãe eu sempre Tem tive. o lance de sair do armário, que nem... Da maconha? É, tem? Tem um lance de sair do armário da maconha. Eu acho que o. Tem um nome pra isso? Não, não tem. Sair do... É sair do armário Sair também. da fumaça, assim, mas é. é sair do armário canábico aí. Ah, E o problema é que a geração. Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Porque eu tenho amigos que os pais fumam também, entendeu? Eu vou chamar aí pra é mais cá. fácil, né? Eu tenho amigos que os pais. É mais fácil. Só que a geração dos pais de amigos que fumam, que é aquela galera que tem uns 50 anos a 60 e poucos anos, que foi lá pra trás, eles não são declarados que fumantes, mesmo fumando. Os pais deles, que são vivos ainda, por exemplo, o pai do Digo, um amigo meu, Sei. o pai dele, o sapato, que a gente chama de sapatão, fuma. Mas o pai, o vô do Digo, o pai do sapatão, não sabe que o pai dele fuma, tá ligado? Então ele. Jantar de Natal, ele foi pra casa do pai do avô, e aí não sei o que, jantou, tava com baseado no bolso, foi fumar na casa do velho de 83, porque o velho de 83 não pode imaginar que o filhotinho dele tá perdendo o futuro, né? Um cara de 60 e poucos anos. E aí eu nunca gostei, nunca achei isso muito justo, sacou? Tá ruim aí, o que é? Não, é o meu. É? É. Opa, eu peguei aqui, aí pegou, aí ficou eu. Eu nunca achei isso muito legal, sabe? Assim, de a pessoa ficar. Porque a pessoa tá pagando as contas dela, sabe? Por que ela tem que ficar se escondendo de uma coisa que ela faz que era pra não dar problema, a não ser pra ela. Se é pra dar algum. Se desse algum problema. Era pra ser uma coisa totalmente individual. Não é por causa das leis, da sociedade, da proibição e do que se gera com isso. Então sempre me incomodou isso, da galera ser. Os meus amigos sempre foram muito mais maconheiros que eu quando eu morava em Esteio. Eu tenho muito amigo maconheiro lá. E a galera. Esteio colado. É em Porto Alegre, a 20 minutos de Porto Alegre. 20 seus amigos fumavam? Meus amigos sempre foram bem mais maconheiro que eu, assim. Eu entrei depois, ele dava umas bicadas, mas não era muito a minha, assim. Quando eu tinha uns 28 que eu comecei a fumar, mas posso dizer que já fumava. E aí, quando eu tava com uns 30, 31, vim pra cá, morar pra São Paulo e tudo mais, mas eu já fumava há muito tempo, há muitos anos. Só que eu pegar direitinho fumando assim, agora eu tô fumando toda semana, eu fumo 3 vezes, né? Foi com uns 28, 29. Mas seus pais souberam quando? Depois que eu comecei a soltar no stand-up mesmo. Ah, é? É, porque daí a minha mãe já sabia que eu tinha experimentado, porque eu sempre tive um diálogo mais aberto com ela. Não, ficava escandalizada, mas eu gostava de contar. Meu pai, eu sempre achava que ele tinha uma preocupação muito grande por conta de problemas na família. Então eu achava que até eu quebrar essa muralha de explicar sobre a coisa, ele acreditar nisso, entender os argumentos, é uma situação que demora tempo, né? Assim, é uma coisa. A mentalidade às vezes está enraizada que aquilo é ruim, droga é ruim, sabe? E não todas as outras camadas que esse assunto permeia esse assunto que precisa ser pensado. Então fica difícil. Então daí eu cheguei numa época que eu tava com o primeiro especial, eu queria botar piada de maconha, porque eu fumava, eu já era bem conhecido entre a gente, assim, de fumar aqui em São Paulo. Você acha que foi o primeiro cara da maconha, assim, assumidamente, entre o pessoal do stand-up, não foi? Eu acho que assim, na trajetória dos maconheiros, a gente teve o Rabin, que foi um cara que se falava, se sempre que ele fumava. Eu não lembro do texto dele sobre maconha. Eu acho que ele tinha piadas, mas ele não era um cara completamente da bandeira. Era isso, mas ele era o lesado, o chapado, ele tinha essa persona por um tempo. Exatamente. Com certeza ele foi pioneiro nisso. Aí depois eu lembro que, pela questão sobre legalização e sobre ainda falar de maconha, o Gabi também entrou depois de uma época falando e teve isso. Mas foi depois de você ou mesmo? Foi antes. E aí daí a gente, todo mundo se encontrando sempre, eu vendo isso, eu quero começar a falar, por que eu não tô falando disso? Achei que podia ser difícil tratar com a plateia e a galera não gostar. Mas você tinha um pouco de medo de perder um pouco de público ou não? Não, eu tinha medo de eu não ter habilidade suficiente para tratar o tema. É isso. É diferente no palco. É diferente de perder, não perder, nunca foi minha preocupação. Falar sobre aborto, falar sobre política. É uma dificuldade que tem. Assuntos mais difíceis, você tem que ter uma técnica melhor, né? Eu não tinha essa técnica no início, irmão. Daí eu vou começar a tentar, já tava uns anos fazendo. Aí comecei a me soltar, as coisas sempre foram assim, eu escolhia assuntos, escolhia coisas que eu tenho que trabalhar na minha comédia, naquela temporada, naquele tempo que eu tô fazendo, pra dizer, agora eu quero melhorar em acting. Daí eu ficava um tempo treinando isso, e nessa época eu tava quero começar a falar de maconha, porque é um assunto mais delicado. E o meu jeito de falar na época foi fazendo... no texto que tem no primeiro especial, eu não me lembro para contar aqui, mas é essa que eu falo de ir para Amsterdã, que até tô com a camiseta aqui, falo de ter ido e tal. Aí tem uma hora que eu botei minha mãe na história, como se minha mãe também fumasse, assim, ela falava alguma coisa, ela fica... lembrei da piada. É que toda vez que você fala para alguém que tá chapado, o que foi que tu falou? O cara chapado fala, o que foi que eu falei?
E ele não consegue lembrar o que foi que ele falou. Eu falei... Mas vamos eu falei? um pouquinho pra trás. Porque o cara fica... Ele é pego no... Você dá uma... Eu não me lembro Você dá uma, mais, eu não faz lembro tempo. também como você preparava, né? Mas tinha essa parada, Tinha e esse aí lance, depois tinha um negócio da minha mãe, que eu falava, porra, minha mãe jogou uma maconha minha, que ela encontrou um baseado quando eu era adolescente, eu inventei essa história, nunca aconteceu isso, né? Mas baseado não sei o quê, e eu falei, mãe, o que foi que tu fez? Ela falou, o que foi que eu fiz? E ela faz a mesma coisa, era isso, Tinha um né? A volta era callbackzinho, essa, tinha um callbackzinho. Nossa, como faz anos Faz que eu não tempo, faço isso, né? Faz Não, 6 anos que eu não faço E essa isso. história de Amsterdã é muito bom. Você tinha uma piada, você manteve ela? Mantive. Você foi pra Amsterdã, tinha 2 coisas lá. Só tem barco e maconha. Você não gosta de barco? Eu não sou muito fã, era bicicleta, né? Era bicicleta, eu não sou muito fã de bicicleta, então fui focado. E aí eu botei uma piada que a minha mãe parecia uma maconheira, que a gente sabe lá em casa que não é, pra despistar um pouco desse assunto até lá na minha casa, pra não ficar falando tanto, sabe? Dando tanto esclarecimento sobre isso. Aí depois que eu comecei no segundo quando eu comecei com o segundo especial, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, o primeiro é o da Turma do Fundão desde 81. Aí, que tinha essas piadas da minha mãe. No segundo, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, eu queria falar mais de maconha mesmo, assim, de um jeito um pouco mais claro, até porque eu queria usar o estilo, eu queria desenvolver um pouco da técnica do chapado, que eu acho que é essa técnica... Então, é isso que eu percebi. A sua persona também, ela caminhou junto com você assumindo que fumava. Foi. Porque parece que isso te dava a liberdade de poder ser mais lesado no palco, não é isso? Eu o acho que veio assim, primeiro? Eu acho que, assim, no primeiro especial, no da Turma do Fundão, quando eu fiz uma piada que não tinha nada a ver com maconha, mas ela me abriu um caminho, assim, que era aquela que o cara quer me ensinar a fazer churrasco e ele fala, não, mano, eu fui essa semana, peguei o boi, carneei Lembro lá no o ao vivo boi, você testando. lembra eu testando? Arranquei a carne Você do entra numa boi, não sei o viagem, quê, matamos, tiramos o couro, aí fizemos a churrasqueira, comemos, tu precisa aprender isso. Eu falei, não preciso, eu acho que... Por que eu preciso aprender isso, né? Tu precisa aprender no mercado, comprar na forminha, e aí que veio a palavra que me abriu a mente, que era... Ele falou, você precisa aprender isso, que vai que um dia você está perdido na floresta e você tem que matar uma capivara para sobreviver. Eu falei, o que aconteceu com a minha vida que eu estou perdido na floresta? Em que pé está a situação do mundo para eu estar numa floresta perdido? Eu não sei onde tem uma floresta. Se tu falar, precisa ser agora. Fala, sai pra floresta. Eu não tenho ideia como é que começa um projeto desse, tá ligado? Daí pra achar uma capivara, mano. Meu irmão, nossa, o mundo tá perdido pra eu estar na floresta. Então eu lembro que essa ironia desse pensamento me abriu margem pra uma comédia mais sutil. Uma comédia mais sutil, entende? Uma comédia que tivesse essa ironia, que eu queria tentar usar isso, sabe? Que não era aquela coisa do setup punch. Não, é uma coisinha assim, é uma ideia cômica, que é irônica, que você fala, é mesmo, o que aconteceu com a vida dele? Eu achei isso interessante e isso me abriu caminhos. Então, quando eu comecei a declarar que fumava, e fumar mais, fumar no palco, mas antes de entrar, a gente fazia bar ao vivo, você sabe como é que era o camarim comigo. Exatamente. E aí a gente fez bar ao vivo muito tempo, eu e o Vilela, e era um bar que já falou aqui no programa, tinha show toda segunda. Às vezes 14 pessoas. 14, várias vezes, era um barzinho em Moema, mas quando tinha gente, a gente botava pra ferver, assim, né? A gente botava pra fuder, o bagulho ficava muito bom. E lá que eu aprendi a ser humorista.